Olá, irmão. Seja muito bem-vindo a Teós, sua escola de teologia. Estamos no curso Bacharel Livre, estudando o nosso primeiro módulo, Doutrina das Escrituras. Com a graça de Deus, vamos para a nossa oitava aula e nela nós iremos conversar um pouco sobre três características importantes da Santa Palavra. O nosso objetivo nessa oitava aula é responder a uma intrigante pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina a respeito de si mesma? Os principais ensinos da Bíblia a seu próprio respeito podem ser classificados em três características: autoridade, clareza e necessidade. Portanto, autoridade, clareza e necessidade são três características básicas da Bíblia Sagrada. Nós iniciaremos a aula falando um pouco sobre a autoridade das Escrituras. Iniciamos esse primeiro ponto afirmando que a autoridade da Bíblia é um dos pilares da fé cristã histórica e é um pilar central. Desde o começo da Igreja, passando pela Reforma Protestante e chegando no cenário contemporâneo, a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus tem moldado doutrinas, moldado práticas e a própria identidade da comunidade cristã. A maioria dos cristãos concorda que a Bíblia tem autoridade sobre nós. Ela tem autoridade porque apenas ela tem o direito de constranger a nossa consciência. Todavia, a pergunta é: em que sentido exatamente a Bíblia alega ser nossa autoridade? E mais, como somos convencidos de que são verdadeiras as afirmações da Bíblia de que ela é a palavra de Deus? Escute, irmão. O ponto fundamental quanto à autoridade da Bíblia diz respeito à sua autoria. Todo crente acredita que, embora a Bíblia apresente um livro de cada vez, tenha sido escrito por seres humanos, o autor supremo da Bíblia não é Moisés, Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, João, não. O autor supremo da Bíblia é o próprio Senhor Todo-Poderoso. Deus exerceu sua autoridade por meio dos escritos de autores humanos que serviram como porta-vozes dele para o mundo. Desta maneira, a autoridade da Bíblia significa que todas as palavras são palavras de Deus. Exatamente por isso, não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecê-la significa não crer e desobedecer ao próprio Deus. Ora, a seu próprio respeito, a Bíblia afirma ser palavra de Deus. Portanto, a autoridade da Bíblia está intrinsecamente ligada à sua origem divina. Existem muitas afirmações na Bíblia declarando que todas as palavras são palavras de Deus, ao mesmo tempo que são também escritas por homem. No Antigo Testamento, isso se vê frequentemente na frase introdutória, assim diz o Senhor, que ocorre centenas de vezes. O profeta, debaixo da autoridade do Espírito Santo, proclamava, assim diz o Senhor. E a partir daí, o que ele dissesse era palavra de Deus. Desta forma, quando os profetas dizem, assim diz o Senhor, eles estão reivindicando a condição de mensageiros do soberano rei de Israel, ou seja, o próprio Deus, e declarando que suas palavras são palavras de Deus, portanto possuem autoridade divina. E porque é divina, tem autoridade absoluta. No Novo Testamento, várias passagens indicam que todos os escritos do Antigo Testamento são vistos como palavra de Deus. Há um texto que ao longo das nossas aulas temos citado, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nesse texto, o termo grego que foi traduzido por escritura é grafê, uma palavra muito importante da gramática grega, grafê. Essa palavra
aparece 51 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela faz alusão às Escrituras do Antigo Testamento em forma escrita. Além disso, se você consultar o contexto, você vai perceber que Paulo faz referência às Sagradas Escrituras ou às Sagradas Letras do Antigo Testamento imediatamente antes do versículo 15. Nesse versículo, Paulo afirma que todos os escritos do Antigo Testamento são theopneustos, isto é, são soprados por Deus. E isso tem a ver com o que Deus sopra e não em quem ele sopra. Por esta razão, nós podemos afirmar que inspirados, isto é, soprados por Deus, são os escritos, não os escritores. Então, como os escritos é que são inspirados, essa inspiração, ela precisa ser compreendida como uma metáfora de palavras faladas das Escrituras. Portanto, 2 Timóteo 3,16 afirma de maneira breve o que é evidente em muitas passagens do Antigo Testamento. Os escritos do Antigo Testamento são considerados palavras de Deus em forma escrita. Foi Deus quem falou e ainda fala cada palavra do Antigo Testamento, embora tenha usado agentes humanos para escrever essas palavras. E os escritos do Novo Testamento também são palavras de Deus? É bem verdade que em 2 Timóteo 3,16, a palavra escritura faz referência direta, específica ao Antigo Testamento. No entanto, por extensão, 2 Timóteo 3,16 incorpora os escritos do Novo Testamento. Por quê? Porque os apóstolos eram cientes de suas próprias autoridades para entregarem a mensagem de Deus comunicada a eles pelo Espírito Santo. Em 3 trechos do Novo Testamento, a gente percebe que os escritos são chamados de Escritura, juntamente com os escritos do Antigo Testamento. O primeiro texto que nós podemos citar está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, onde Pedro vai afirmar: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Nesse texto, Pedro declara conhecimento de dois fatos muito importantes. Primeiro, ele mostra conhecimento da existência de cartas escritas por Paulo. Segundo, ele associa todas as cartas de Paulo com as demais escrituras. Ora, isso é uma indicação bastante clara de que muito cedo na história da igreja, todas as cartas de Paulo eram consideradas palavras de Deus no mesmo sentido que eram os textos do Antigo Testamento. Um segundo texto, a 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Nesse texto, Paulo diz assim: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Nesse texto, Paulo cita as palavras de Jesus na forma em que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Ele cita essas palavras de Lucas e chama isso de Escritura. Há um terceiro texto, primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 10 a 16. Nesse texto, Paulo vai falar sobre a estabilidade da família. E falando sobre este assunto, a estabilidade da família, Paulo é totalmente consciente
de sua própria autoridade para emitir revelação autoritativa. Nesse texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 17, Paulo afirma que todo o escrito foi dado por inspiração divina. Então, esses três textos, 2 Pedro 3,16, 1 Timóteo 5,18, 1 aos Coríntios 7, do 10 ao 16, esses textos indicam que, durante o período em que os documentos do Novo Testamento estavam sendo escritos, havia uma consciência de que estavam sendo feitos acréscimos à Santa Escritura, e esses acréscimos tinham a qualidade e a autoridade de verdadeira palavra de Deus. Havia essa consciência por parte dos escritores do Novo Testamento. Portanto, uma vez que fica claro que um escrito do Novo Testamento pertence à categoria especial de escritura sagrada, então nós podemos utilizar esse texto de 2 Timóteo 3,16 e aplicá-lo às escrituras do Novo Testamento e afirmar que esses escritos possuem igualmente as mesmas características que Paulo atribui a toda a Escritura. Fazendo isto, nós podemos declarar que toda a Escritura do Antigo e do Novo Testamento, essa Escritura, ela é toda inspirada por Deus. Por isso, todas as palavras da Bíblia são verdadeiras palavras de Deus, outorgadas de plena autoridade, porque procedem do céu. Esta é a razão pela qual as palavras da Bíblia são o padrão definitivo da verdade. A Bíblia é o padrão da verdade por causa da sua inspiração. Aleluia! Em João, capítulo 17, versículo 17, em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz, orando ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse versículo 17, ele é bastante interessante, porque ele não utiliza os adjetivos gregos aletinos e aletês para verdadeiro, que era o que nós poderíamos esperar para dizer a tua palavra é verdadeira. Ao invés de utilizar o adjetivo, ele utiliza o substantivo grego aletheia, verdade, para dizer, para afirmar que a palavra de Deus não é simplesmente verdadeira, mas ela é a própria verdade. Aleluia! Escute, irmão, há uma diferença muito grande entre usar um substantivo ao invés de um adjetivo. Isso é significativo. Por quê? Porque apresenta a Bíblia não simplesmente como verdadeira no sentido de que ela está de conformidade com algum padrão mais elevado de verdade. A opção de usar o substantivo tem a ver com apresentar a Bíblia Sagrada como sendo ela mesma o padrão definitivo de verdade. Aleluia! Nós podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a definição final do que é e do que não é a verdade, porque ela é a própria verdade. É a partir dela que se definem todas as coisas como sendo certas ou erradas. Por conseguinte, todo crente deve pensar na Bíblia como o padrão definitivo da verdade, o ponto de referência segundo o qual deve-se medir qualquer outra afirmação. As afirmações que se conformam com a Escritura são verdadeiras, enquanto que as que não se conformam não são verdadeiras. Então, o que é a verdade? É uma pergunta altamente filosófica. Verdade é o que Deus diz. E o que Deus diz nós temos na Bíblia Sagrada. Aleluia! É importante perceber que a forma final em que a Bíblia permanece como autoridade é a forma escrita, irmão. A forma escrita. A verdade de Deus está entre nós em forma escrita.
a Bíblia Sagrada. Foram as palavras de Deus, escritas em tábuas de pedra, que Moisés depositou na Arca da Aliança. Mais tarde, Deus ordenou a Moisés e aos profetas que o seguiram que escrevessem suas palavras em um livro. E foi a Escritura, em forma escrita, grafê, que Paulo, em 2 Timóteo 3,16, disse ser inspirada por Deus. A palavra escrita. De modo semelhante, são os escritos de Paulo que são mandamentos do Senhor e que Pedro associa com as demais escrituras. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas, intencionalmente ou não, tentam substituir as palavras de Deus, escritas nas Escrituras, por outro padrão final. Por exemplo, alguns críticos liberais alegam que, quando traduzimos as palavras gregas dos evangelhos para a língua falada por Jesus, o aramaico, é possível nós obtermos um entendimento mais exato daquilo que Jesus disse. Obtermos o conhecimento que nos foi passado de forma deturpada pelos evangelistas, porque escreveram em grego, enquanto Jesus falava em aramaico. Os evangelhos foram escritos em grego, e essa tradução do aramaico para o grego, dizem os liberais, deixou muito a desejar. E aí, dizem eles, se você quiser realmente saber o que Jesus disse, você tem que traduzir o grego para o aramaico. E aí, então, você terá de fato a verdade daquilo que ensinou Jesus. Os críticos afirmam que o trabalho de reconstrução das palavras de Jesus a partir do aramaico vai possibilitar corrigir as traduções deturpadas, as traduções errôneas feitas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Que arrogância! Alguns críticos têm alegado que aquilo que nós temos lido nas cartas de Paulo, aquilo não é realmente o que Paulo pensava. Sinceramente, eu não sei como eles chegaram a essa conclusão. Certo teólogo liberal, ele escreveu um artigo e o título desse artigo é O que Paulo deveria ter dito se ele fosse coerente com a sua verdadeira teologia. Quanto atrevimento! É bem verdade que examinar palavras, contextos históricos, sociais, situações que estão por trás do texto bíblico pode nos ajudar a compreender o texto. É verdade, a hermenêutica trabalha com isso, a exegese trabalha com isso. Todavia, nossas reconstruções hipotéticas, os contextos históricos, sociais, as situações não podem nunca, irmão, substituir a própria Escritura, nem competir com ela como autoridade final. Jamais podemos permitir que nossas reconstruções hipotéticas de palavras, contextos históricos, contextos sociais, reconstruções de situações contradigam ou coloquem em dúvida a exatidão de qualquer palavra da Sagrada Escritura. Nós devemos continuamente lembrar que na Bíblia nós temos as verdadeiras palavras de Deus e não devemos tentar melhorá-las de modo algum. Por quê? Porque isso jamais pode ser feito. É palavra de Deus, irmão. Esse conceito, essa conscientização precisa estar profunda na nossa alma. Nós devemos antes procurar entendê-las e então confiar nelas e a elas obedecer de todo o nosso coração. Aleluia! Escute, irmão, o cristianismo ortodoxo afirma que a Escritura não somente dá testemunho da verdade, mas também é a própria verdade. A Bíblia é a incorporação real da revelação divina, por isso ela é totalmente autoritativa. A Santa Palavra não apenas aponta para além de si mesma, ela nos dá nada menos
do que a verdadeira palavra de Deus. Aleluia! O famoso teólogo Herman Bavinck, um teólogo holandês, e aqui eu tenho um livro de Herman Bavinck, Teologia Sistemática. Se você tiver condições de ler Herman Bavinck, você vai ser muito abençoado. E esse teólogo holandês, sobre a Bíblia Sagrada, ele dizia o seguinte: a autoridade das Escrituras não se limita a alguns textos ou temas específicos, ela se estende a toda a revelação escrita, pois a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Nós cremos nisso, irmão. Aleluia. Vale pontuar que não podemos falar de autoridade bíblica sem falar em inspiração. Por quê? Porque a autoridade da Bíblia está totalmente vinculada à doutrina da inspiração. A inspiração garante não apenas a autoridade, mas também a inerrância das Escrituras, porque é inspirada por Deus. Isso tem a ver com o autor. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Então, por causa do autor, ela tem autoridade. A inspiração não apenas vai garantir a autoridade, mas também a inerrância das Escrituras. Isto é, a Bíblia é verdadeira em tudo o que afirma, seja em questões teológicas, morais, éticas, históricas, sociais, ela é plenamente verdadeira, por isso é inerrante. A inerrância, claro, não significa que não haja estilos diferentes, figuras de linguagem, formas literárias diferentes. Não. Inerrância significa que naquilo que a Bíblia pretende ensinar, ela é totalmente infalível. Aleluia. A autoridade bíblica implica também na suficiência da Escritura. Isso quer dizer que tudo o que é necessário para a salvação, para a vida cristã e para a santidade está contido nas Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster afirma o seguinte: toda a verdade de Deus necessária para a salvação do homem encontra-se expressa clara e suficientemente na Escritura. Essa suficiência confere à Bíblia um lugar de supremacia sobre qualquer outra forma de autoridade, seja a tradição da igreja, experiências místicas, opiniões culturais, a filosofia, a psicologia. A Bíblia ocupa um lugar de supremacia absoluta. Como bem especifica Gálatas 1:8, nem mesmo uma revelação angelical poderia contradizer o evangelho já revelado nas Escrituras, porque ela é plenamente autoritativa. Aleluia. Historicamente, a igreja sempre reconheceu a autoridade da Bíblia, e embora em diferentes períodos tenha havido tensões entre a Escritura e a tradição apresentada pela igreja. A reforma protestante do século XVI foi, em muitos aspectos, um retorno ao princípio que ficou conhecido como sola Escritura, o que significa que somente a Bíblia possui autoridade final, inerrante e infalível. Aleluia! Escute, irmão, a submissão à autoridade da Bíblia, ela é um ato de fé. E, além de um ato de fé, é também um ato de reverência à soberania de Deus, que escolheu se revelar de forma escrita e acessível. A autoridade da Bíblia orienta a missão da igreja no sentido de proclamar a palavra, formar discípulos e resistir às pressões culturais que tentam relativizar a verdade revelada. Nós concluímos esse nosso primeiro ponto afirmando que a autoridade da Bíblia não é apenas uma doutrina a ser afirmada,
mas ela é também, e acima de tudo, uma realidade que deve moldar a vida cristã. Em um mundo marcado pelo relativismo, pela fragmentação de valores, a Bíblia deve permanecer como palavra eterna de Deus, fiel, verdadeira. Então, submeter-se a ela é reconhecer a voz de Deus e alinhar a vida ao seu próprio propósito redentor. Aleluia. Além da autoridade, a Bíblia possui uma segunda característica: clareza. Nesse segundo ponto, nós vamos apresentar a doutrina da clareza da Bíblia, que também é conhecida como perspicuidade. Então, quando você estiver lendo livros como o do Bavinck, Hermann Bavinck, ele vai falar sobre a clareza da Bíblia, e falando sobre esta importante doutrina, ele vai usar este nome, perspicuidade. Nesse segundo ponto, nós vamos explorar o fundamento histórico, teológico e as implicações para a interpretação bíblica dessa clareza da Bíblia. É importante saber que quando falamos em clareza da Bíblia, a premissa fundamental é de que a Bíblia é clara em seus ensinamentos essenciais, especialmente quanto à salvação. E esses ensinamentos essenciais, eles são compreensíveis a todos os crentes sinceros, independentemente do seu contexto social, cultural e educacional. A doutrina da clareza tem implicações diretas na prática da leitura pessoal da Bíblia, na pregação e também no ensino cristão. Assim como a autoridade, a clareza da Bíblia é uma doutrina essencial dentro da teologia protestante histórica. Essa doutrina afirma que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é totalmente suficiente. Ela é clara o bastante em seus ensinamentos fundamentais, de modo que qualquer pessoa, com o auxílio do Espírito Santo, pode compreendê-la. Esse princípio sustenta a prática da leitura devocional e sustenta também a responsabilidade individual diante dessa revelação divina. Infelizmente, a doutrina da clareza da Bíblia é frequentemente mal compreendida, confundida com simplicidade textual ou ausência de complexidade, razão pela qual existe a necessidade de analisá-la teologicamente. A clareza da Bíblia pode ser definida como a qualidade da palavra de Deus, de ser compreensível em seus elementos essenciais, especialmente no que diz respeito à salvação, à vida piedosa. Há um grande teólogo, e eu tenho aqui o livro, o Gruden. Se você não tem e tiver condições de adquirir, é uma excelente teologia sistemática, a do Gruden. Falando sobre esta clareza da Bíblia, este teólogo diz o seguinte: a Bíblia é escrita de forma tal que seus ensinos são compreensíveis por todos os que a leem com fé e desejam obedecer a Deus. Irmão, a clareza da Bíblia e a responsabilidade dos crentes de lê-la, de compreendê-la, são frequentemente enfatizadas na leitura do texto sagrado. Em uma passagem bastante conhecida, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Moisés diz ao povo de Israel: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto diz que todo o povo de Israel, deveria ser capaz de três coisas. Primeiro, compreender as palavras das Escrituras. Segundo, compreendê-las bem o bastante. Terceiro, diligentemente ensiná-las aos seus filhos.
Ora, esse ensinamento certamente não seria a mera memorização mecânica destituída de compreensão. O texto de Deuteronômio vai enfatizar que o povo de Israel deveria discutir essas palavras de Deus em 5 situações: sentado dentro de casa, nas atividades cotidianas, andando pela rua, discuti-las antes de dormir e também quando se levantasse pela manhã. Deus queria que todo o seu povo conhecesse e, além de conhecer, que fosse plenamente capaz de conversar sobre a sua palavra com a devida aplicação às situações cotidianas da vida. O Salmo 1 nos diz que o homem bem-aventurado, aquele homem que todo justo de Israel deveria imitar, era aquele que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Ora, essa meditação diária, irmão, supõe a capacidade de compreender corretamente a Bíblia. A pessoa que medita, ela compreendeu. A pessoa que medita, ela entendeu. Então deve haver essa capacidade de compreender corretamente a Bíblia para ter condições de meditar nela. Todos sabem que o caráter das Escrituras é tal que mesmo a pessoa mais simples, mais ingênua, ela pode compreendê-la corretamente, tornando-se sábio. Existem 2 textos no livro de Salmo que eu quero ler para você. No Salmo 19, versículo 7, a Bíblia diz assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos ingênuos. No Salmo 119, verso 130, a Bíblia diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É bastante interessante saber que a palavra hebraica que foi traduzida nesses 2 textos por simples, passa a ideia de que o simples não é meramente a pessoa que carece de capacidade intelectual. A palavra hebraica que foi traduzida aqui por simples faz alusão àquela pessoa que carece de juízo correto. Faz alusão àquela pessoa que tende a cometer erros e que é facilmente manipulada, desencaminhada. Então, quando estes textos afirmam o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, estes textos estão declarando que a palavra de Deus, ela é tão compreensível, ela é tão clara, que até mesmo as pessoas simples, ingênuas, adquirem sabedoria por meio dela. Essa é a verdade da Bíblia. Aleluia. Isso deve nos encorajar. Isso deve servir para nós de estímulo. Nenhum crente deve se julgar incapaz, desqualificado para ler a santa palavra. Nenhum crente deve se julgar incapaz para compreendê-la o suficiente para adquirir sabedoria acerca da salvação da alma. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nas suas conversas, nas suas discussões, ele jamais responde a alguma pergunta sugerindo que a escritura do Antigo Testamento não fosse suficientemente clara. Mesmo falando a pessoas do 1º século, já separada de Davi por 1000 anos, de Moisés por cerca de 1500 anos e de Abraão por cerca de 2000 anos, Jesus sabe que esse povo é capaz de ler, de compreender corretamente as Escrituras do Antigo Testamento. Irmãos, numa época em que é comum as pessoas nos dizerem que é muito difícil interpretar corretamente a Bíblia, é bom lembrar que nos evangelhos, em momento algum, nós vamos ouvir, nós vamos ler Jesus afirmar algo como: eu percebo que a raiz do problema de vocês
é que a Bíblia, a Escritura, não é muito clara sobre aquilo que diz. Nós nunca leremos isso. Em vez disso, falando a eruditos, falando também a pessoas comuns, sem conhecimento formal, as respostas de Jesus sempre vão supor que a culpa pela má compreensão, pelo mau entendimento de qualquer ensinamento das Escrituras, não deve ser imputada às Escrituras. Deve ser imputada àqueles que compreendem mal, aqueles que entendem erroneamente a Escritura ou não querem compreender, não querem aceitar aquilo que está escrito. E repetidamente, o Senhor Jesus vai responder as perguntas com afirmações como: não lestes? Nunca lestes nas Escrituras? Ou mesmo errais, não conhecendo as Escrituras, nem mesmo o poder de Deus? De modo semelhante, a maioria das cartas de Paulo, ela foi escrita não a eruditos, mas aos crentes em geral. Paulo escreve a todos os crentes de Roma. Paulo escreve a toda a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo escreve às igrejas da Galácia e assim por diante. Para que não entendamos que a Bíblia era mais fácil de ser compreendida para um crente do primeiro século do que para nós, é importante saber três coisas, irmãos, para que esse entendimento errôneo desapareça. Muita gente pensa que era mais fácil um crente do primeiro século entender a Bíblia, entender uma carta de Paulo, do que nós. Então, para que esse pensamento desapareça, preste atenção em três coisas importantes. Primeira, em todas as igrejas cristãs do primeiro século, havia um grande número de crentes gentios relativamente novos na fé. Uma segunda coisa importante, por causa eram novos na fé, por causa disso, eles não tinham experiência de convívio cristão de espécie alguma. E aí, uma terceira coisa que é consequência dessas primeiras é que a maioria deles não compreendia totalmente nada da história, da cultura de Israel. E mesmo assim, os autores do Novo Testamento escreveram suas cartas sabendo que esses cristãos gentios eram capazes de ler uma tradução do Antigo Testamento na sua própria língua e compreendê-la corretamente. Paulo escreve sua carta aos Romanos, a uma igreja praticamente com maioria de crentes gentios, sem entendimento algum da cultura, da religião judaica, e ele lota a carta de Romanos com vários textos do Antigo Testamento, e os crentes receberam, leram e compreenderam. Os autores do Novo Testamento frequentemente afirmam que a capacidade de compreender corretamente a Escritura, ela é mais moral e espiritual do que intelectual. A intelectualidade, segundo os autores do Novo Testamento, não é tão importante quanto a capacidade espiritual. É exatamente isto o que Paulo vai afirmar na sua primeira carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, se compreendem espiritualmente. Os ensinamentos sobre Jesus Cristo como único Senhor, como todo suficiente Salvador, são bastante claros na Bíblia. Todavia, esse texto que a gente acaba de ler, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, revelam duas coisas. Esse texto revela duas coisas. Primeira, o homem natural, por mais intelectual que seja, jamais será capaz de perceber a clareza da Bíblia. Segundo, as verdades da Bíblia só são apreendidas a partir de uma ação de Deus na alma. É preciso haver na alma humana haja luz da parte de Deus.
a partir de uma ação do Espírito Santo que age na superação das consequências do pecado na mente humana, um descrente que sinceramente está em busca da salvação, ele pode encontrar o Salvador na leitura da Bíblia. Da mesma forma, um crente que busca sinceramente o auxílio de Deus para compreender a Bíblia, ele pode receber esse bendito auxílio divino. Todavia, sem a ação do Espírito Santo na alma, a verdade de Deus para o homem natural sempre vai parecer loucura. Infelizmente, durante a Idade Média, a clareza das Escrituras foi gradualmente obscurecida pela ênfase na mediação da Igreja. A Igreja Católica Romana sustentava que a interpretação adequada da Bíblia dependia do magistério da Igreja. Era a Igreja quem lia pelos cristãos. O cristão não lia. Quem lia era a Igreja. E aí ela dizia o que esse cristão deveria crer ou não. A Reforma Protestante resgatou a doutrina da clareza da Bíblia como parte do princípio do sola scriptura. Martinho Lutero afirmou que a Escritura em si mesma é a mais clara de todas, obscurecida apenas pela ignorância dos intérpretes. João Calvino, ele também sustentava que a palavra de Deus é suficientemente clara para instruir mesmo as pessoas mais simples, mais ingênuas. A teologia protestante entende que, embora existam textos difíceis, o conteúdo necessário à salvação é suficientemente claro para qualquer leitor sincero guiado pelo Espírito Santo. No entanto, é necessário afirmar que a clareza da Bíblia não implica que todas as passagens que existam nela sejam igualmente fáceis de entender. Na sua segunda carta, o apóstolo Paulo, nós já lemos, o apóstolo Pedro, sobre Paulo, ele vai falar que nas cartas de Paulo existem coisas difíceis de entender. Então, é preciso afirmar que a doutrina da clareza das Escrituras não nega a existência de dificuldades interpretativas. Ela afirma que esses elementos centrais da fé cristã são claros com respeito à salvação, com respeito à redenção. O plano salvífico na Bíblia é bastante claro, o que significa que não haja na Bíblia passagens de dificuldade de interpretação. A multiplicidade de interpretação dentro do cristianismo, longe de invalidar essa bendita doutrina, aponta para 4 fatores. Muita gente pergunta por que existem tantas interpretações. Aquele pensa assim, aquela igreja diz assim, por que há tantas interpretações? Há 4 fatores para isso. Primeiro, o pecado humano. Segundo, as várias tradições cristãs. Terceiro, o contexto cultural. E, por último, o sistema hermenêutico adotado. Nós teremos mais na frente um módulo dedicado à hermenêutica, à interpretação bíblica. E quando nós chegarmos neste módulo, nós iremos aprofundar, com a graça de Deus, essas questões. Nós vamos concluir esse nosso segundo ponto, que trata sobre a clareza da Bíblia, afirmando que ela é uma doutrina essencial à fé cristã, e isso por 2 razões bem simples. Primeira, ela preserva o caráter comunicativo de Deus. Segundo, ela sustenta a confiança dos crentes na palavra escrita. Essa doutrina, claro, ela não exclui o uso de instrumentos hermenêuticos, mas afirma que Deus falou de maneira compreensível e suficiente. Portanto, reconhecer e afirmar essa clareza é, ao mesmo tempo, um ato de fé e também de humildade diante dessa revelação divina.
Nós temos afirmado que os ensinos principais da Bíblia a seu próprio respeito, eles podem ser classificados em 3 características: autoridade, clareza e necessidade. Nós já falamos sobre autoridade e clareza. Como último ponto, nós vamos conversar um pouco sobre a necessidade da Bíblia. Irmão, embora Deus se revele de modo geral por meio da criação e da consciência humana, apenas por meio da revelação escrita na Bíblia é possível conhecer a vontade salvadora de Deus de forma suficiente. E além de suficiente, plenamente segura. Então, a necessidade das Escrituras está diretamente ligada à suficiência, autoridade e clareza da palavra escrita. Ela é essencial para a salvação, essencial para o conhecimento correto de Deus e para a vida piedosa. Então, a doutrina da necessidade da Bíblia parte de uma pergunta fundamental: por que precisamos da Bíblia? Em um mundo onde a espiritualidade é frequentemente separada, divorciada da revelação objetiva, é urgente reafirmar o papel essencial da Bíblia como instrumento necessário pelo qual Deus comunica a sua vontade salvífica. Enquanto a criação revela aspectos do caráter divino, somente a Escritura, somente a Bíblia revela de forma clara, suficiente, o caminho da salvação. Na nossa primeira aula deste módulo, estudando sobre a revelação de Deus, após definir o que é revelação, nós fizemos a diferença entre revelação geral e revelação especial. Nós afirmamos que a revelação geral é o conhecimento de Deus que se manifesta na criação, na consciência moral. O objetivo dessa revelação geral é tão somente revelar a existência de Deus. Por esta razão, essa revelação geral, ela não é suficiente para a salvação da alma. Na escritura de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21, Paulo vai afirmar que, embora os homens conheçam algo de Deus por meio da criação, esse conhecimento, de forma alguma, vai conduzi-los à redenção, vai conduzi-los antes à condenação. Por quê? Porque esses homens decidiram rejeitar a verdade de Deus. Eles mudaram, trocaram a verdade em mentira. Por isso, essa revelação geral é suficiente para tornar o homem, no máximo, indesculpável diante de Deus. Todavia, ela é plenamente insuficiente para a salvação da alma. Por conseguinte, torna-se necessário que Deus fale de maneira mais clara, proposicional, redentora. Isso vai acontecer por meio da Bíblia, que é a revelação especial. Aleluia. De forma resumida, nós vamos destacar 3 verdades que justificam a necessidade da Santa Palavra. A primeira é que ela é totalmente necessária para conhecer o Evangelho. A proclamação, o compartilhamento do Evangelho é o meio utilizado pelo Espírito Santo para produzir fé salvadora no coração do pecador. A escritura de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13, é uma das passagens mais utilizadas para nos fazer compreender, para mostrar que a salvação eterna vem somente pela fé em Jesus, de nenhuma outra maneira. Não há outro meio de se reconciliar com Deus senão através de Cristo. Não há outra forma de expiar a culpa do nosso pecado diante de um Deus santo e justo senão por meio de Cristo. Portanto, a Escritura é necessária porque é nela que Deus revelou seu plano redentor de forma definitiva e suficiente. Em 2 Timóteo,
capítulo 3, versículos 15 a 17, o resumo é que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Apenas as sagradas letras, apenas elas têm o propósito de tornar o homem sábio para a salvação em Cristo Jesus. A segunda verdade que justifica a necessidade da Bíblia é que ela é necessária para sustentar a fé espiritual. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, citando Deuteronômio 8:3, Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse texto, Jesus indica que nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus, assim como nossa vida física é sustentada pela porção diária de alimento físico. Da mesma forma, Moisés, ele fala ao povo de Israel sobre a importância da palavra de Deus para a vida deles, dizendo o seguinte, Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para a possuir. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, 1 de Pedro 2:2, ele vai estimular os crentes a quem escreve, dizendo o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse genuíno leite espiritual, nesse contexto aqui, de 1 de Pedro 2:2, vai fazer referência à palavra de Deus, sobre a qual Pedro está falando lá no capítulo 1 desta primeira carta. Irmão, a Bíblia ela é necessária para o sustento da vida espiritual. A Bíblia é indispensável para o crescimento na vida cristã. Não há possibilidade de haver sustentabilidade na vida cristã, não há nenhuma possibilidade de haver um consequente crescimento nessa vida cristã espiritual se nós negligenciarmos a leitura diária da palavra do Senhor. Mais uma vez, eu quero citar o texto de João 17:17, onde o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quanto mais nós nos expomos à palavra, essa palavra nos santifica. Não esqueça disso. A terceira verdade que justifica a necessidade da Bíblia Sagrada é que ela é plenamente necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Nós temos hoje uma crise com respeito a este tema. Por todo lugar que a gente vai, a gente percebe crentes tentando descobrir a vontade de Deus. Ora, irmão, a Bíblia é necessária porque esta palavra, ela nos dá a possibilidade plena de conhecermos de forma segura a vontade de Deus. É bem verdade que todas as pessoas nascidas na terra têm algum tipo de conhecimento da vontade de Deus por intermédio daquilo que é chamado na revelação geral indireta de consciência. Todo homem a possui consciência e através da consciência é possível nós sabermos alguma coisa sobre a vontade de Deus. Todavia, esse conhecimento é indistinto. Ele não pode proporcionar certeza, ele é muito subjetivo. Na verdade, se não existisse a palavra escrita de Deus, nós não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio. Escute, irmão, sem a palavra escrita de Deus, não haveria possibilidade de sabermos a sua vontade de forma alguma. A consciência
os conselhos de outras pessoas, a paz interior, a mudança de circunstâncias, o uso da razão, o bom senso santificado, nada disso pode proporcionar conhecimento confiável, seguro da vontade de Deus. A razão é bem simples. Nós vivemos num mundo caído. E esse mundo caído, ele é tomado pela subjetividade, onde o pecado distorce a nossa percepção de certo, de errado. E, além disso, ele introduz raciocínios falhos nos nossos processos mentais. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia afirma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Escute, irmão, apenas na Bíblia nós temos afirmações claras, precisas, seguras, absolutas sobre a vontade de Deus. Isso significa que a nossa busca pela vontade de Deus deve se concentrar na Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, irmão, é lá onde encontraremos a plena revelação da vontade de Deus. Apenas na Bíblia o homem encontra tudo o que deve saber, tudo o que deve fazer a fim de que venha a ser salvo e viva de modo agradável a Deus. Aleluia. Claro que Deus não nos revelou todas as coisas, mas revelou-nos o suficiente, e isso que ele nos revelou é suficiente para que a gente conheça toda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aquilo que está na Bíblia é o suficiente para nós. Então, se queremos ter um conhecimento preciso da vontade de Deus, devemos estudar a Bíblia. Por quê? Porque ela é totalmente necessária para produzir conhecimento seguro. A Santa Escritura não apenas informa, mas transforma, capacitando o homem de Deus para toda a boa obra. Falando desta necessidade, mais uma vez, eu quero citar Gruden. Gruden a define assim: a Escritura é totalmente necessária para se conhecer o Evangelho, para manter a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Portanto, sem a Bíblia Sagrada, o conhecimento da graça de Deus em Cristo seria inacessível. A Escritura não apenas informa, repito, ela transforma, capacitando o homem de Deus para toda boa obra. Aleluia. Em um mundo sujeito a distorções, cheio de tradições humanas, falsas doutrinas, a Bíblia é fundamental como padrão imutável da verdade. Nesse mundo cheio de tantas contradições, a Bíblia funciona como uma medida pela qual tudo deve ser avaliado. Mais uma vez, Gálatas 1:8. Esse texto enfatiza que qualquer mensagem, ainda que vinda de um anjo, deve ser rejeitada se contradizer o evangelho revelado. A história da igreja confirma a necessidade da Bíblia, afirmando que quando as escrituras são obscurecidas, são negligenciadas, a fé se desvia. Porém, quando essa escritura é redescoberta, há reforma, renovação, avivamento genuíno. Aleluia! Escute, irmão, a doutrina da necessidade da Bíblia sustenta a tarefa de pregar o Evangelho. Sem a palavra, os povos não alcançados permanecerão sem acesso a esse conhecimento salvífico de Cristo. Romanos 10:17 vai afirmar que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Além disso, a vida cristã saudável, ela depende da exposição contínua a esta santa palavra. A oração, a ética, a comunhão, a própria missão da igreja devem estar fundamentadas na Bíblia, que alimenta, corrige e orienta o povo de Deus.
seguindo para a conclusão desta nossa 8ª aula, nós queremos afirmar que a necessidade da Bíblia não se limita à iniciação da fé. Ela se estende por toda a vida cristã. A Bíblia Sagrada é indispensável para conhecer a salvação, para viver segundo a vontade de Deus, para preservar a fé genuína em um mundo relativista, em tempo de crescimento no subjetivismo espiritual. A doutrina da necessidade da Bíblia vai reafirmar que o cristianismo é uma fé revelada, é uma fé objetiva e fundamentada na palavra escrita de Deus. Aleluia! Escute, irmão, porque a Bíblia é autoritativa, clara e necessária, é plenamente natural que, como crentes em Jesus, nós tenhamos mais certeza acerca das verdades que nós lemos na Bíblia do que acerca de qualquer outro conhecimento que tenhamos. Se fôssemos falar em graus de certeza do conhecimento que nós temos, então o conhecimento que adquirimos pela Santa Palavra deve ter o grau mais elevado possível. Se a palavra seguro pode ser aplicada a algum tipo de conhecimento humano, certamente é ao conhecimento da Bíblia que nós podemos empregar a palavra seguro com toda a propriedade. Por esta razão, nós declaramos que o crente que tem a Bíblia como palavra de Deus, ele escapa do ceticismo filosófico sobre a possibilidade de obter conhecimento seguro por intermédio de uma mente infinita. Portanto, com toda a propriedade, nós podemos afirmar que para pessoas que não são oniscientes como nós, a Bíblia é totalmente necessária para a aquisição de conhecimento seguro sobre Deus, sobre a salvação e sobre a eternidade. Apenas a Bíblia Sagrada. No mundo caído, o conhecimento adquirido pela observação do mundo é sempre imperfeito, passível de erro, de interpretação completamente equivocada. Por conseguinte, o conhecimento de Deus, da criação, adquiridos pela Escritura, deve ser usado para interpretar corretamente a criação que nos cerca. Eu interpreto o mundo ao meu redor a partir da Bíblia. Eu interpreto a vida a partir da Bíblia. Precisamos de uma revelação especial a fim de que nós tenhamos condições de interpretar corretamente a revelação geral. E essa revelação especial é a Santa Escritura. Aleluia. Eu sinceramente espero que esta aula tenha contribuído para a sua edificação cristã e consolidado ainda mais a sua certeza na autoridade, na clareza e na necessidade da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe cada aluno da Teós. Eu lhe espero na próxima aula, onde vamos estudar sobre noções de interpretação bíblica. Até lá, grande abraço, fica firme, irmão, para o alto e avante!